Obrigado. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração, feche os olhos. Oramos, Senhor, em Teu nome, que o Senhor está cercando esse lugar. Teus anjos ministradores nessa casa sejam ativados e que mova no meio da igreja a Tua palavra, que é pão para a nossa vida, para nos alimentar. Essa igreja que é Tua, e eu sei que o Senhor quer edificar essa igreja. Ó Senhor, move aqui com toda a liberdade, e nós cremos no mover sobrenatural do Senhor. Um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que manifesta seus milagres, sinais e prodígios. Em nome de Jesus, todos que entraram aqui com alguma enfermidade, com alguma dor, agora, pelo nome de Jesus, que seja repreendido todo mal, toda enfermidade, toda dor, todo mal. Doenças vão embora, desaloja dos corpos, infecções, tumores, pragas, pestes, qualquer enfermidade que vem como dardo inflamado do maligno, em nome de Jesus, sejam bloqueados agora, e que a vida do Senhor, a saúde do Senhor se manifeste nessa casa, em nome de Jesus, amém. Quantos creem podem dar uma salva de palmas. Glória a Deus. Vamos assentar. A palavra dessa noite é: a estagnação anula o sobrenatural. Nós estamos debaixo de uma palavra de Deus, que viveremos 10 anos em um. E isso é possível com certeza. Nós entramos dentro de uma aceleração do próprio Deus. Mas nós precisamos cooperar com o Senhor. Nós precisamos estar no mesmo mover. A nuvem anda, a gente anda, a nuvem para, a gente para. Ter o discernimento do profético, continuar profetizando, continuar movendo dentro da glória de Deus. E isso vem dentro de um alinhamento apostólico. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. O sobrenatural, ele é o natural acelerado. O sobrenatural é o natural acelerado. E toda pessoa estagnada anula o sobrenatural. Toda pessoa parada, toda pessoa imóvel, toda pessoa que fica postergando, ela anula o sobrenatural. E toda pessoa que está em movimento, toda pessoa que está na aceleração, ela entra no mover sobrenatural e ela ativa o sobrenatural. E a minha pergunta é: como você está? Qual é o seu nível de fé para que você não anule o que Deus quer fazer na sua vida? Para que você não pare o aceleramento de Deus. Tem gente que acredita que devemos sempre e somente esperar no Senhor. Esperar no Senhor. E eu quero dizer a você que nós podemos acelerar o plano e o milagre de Deus na nossa vida. E que nós não podemos ficar evangelicamente esperando Deus. Mas pastora, por que você está falando isso? Vamos ver o primeiro milagre que Jesus fez, o vinho. E Maria, mãe de Jesus, ela chega até aqueles criados, as pessoas que estavam servindo ali, e
disse para ele que fizesse o que Jesus mandasse. E aí Jesus chega para ela e diz: mulher, ainda não é chegada a minha hora. E ela então entra no aceleramento de Deus. Por quê? Maria viu esse filho transformar água em vinho. Ela sabia que nele brotava milagres. Ela sabia que possibilidades aconteciam através da vida dele. Por que que Jesus transformou água em vinho? Porque ele é a videira verdadeira. E de repente ela diz para que ele fizesse aquele milagre. Ele fala: ainda não está na hora. E ela então acelera, vai até os servos, pede para encher de água. E Jesus veio e acelerou aquele milagre. Então nós podemos provocar o milagre. Quando Jesus sai para curar a filha de Jairo, ele está indo pelo caminho e de repente uma mulher toca nas suas vestes. E Jesus para tudo e diz: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Uma mulher entrou no meio da multidão, parou de esperar na casa dela e foi tocar nas vestes de Jesus, e um milagre aconteceu na vida dela. Você vai ficar parado só esperando o Senhor na sua vida? Ou você vai ser estagnado? Você vai ser aquela mente preguiçosa que diz: é melhor esperar. Espera mais um pouquinho. Espera para depois. Espera para depois de amanhã. Vamos esperar. Vamos esperar. E hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer que você pode, pela fé, mover nas vestes do Senhor e Ele trazer um milagre sobrenatural na sua vida. Nós precisamos aprender a mover dentro do sobrenatural. Precisamos parar dessa preguiça espiritual, desse medo de avançar. Deus está conosco. Moisés, pise nas águas, que o mar vai se abrir. Vira para o seu irmão do lado e diga: pise nas águas, o Senhor está movendo. Pise nas águas, o Senhor está fazendo. Deus está agindo em nosso meio, mas a nossa mente precisa mover. Nós temos a mente de Cristo e nós precisamos treinar e capacitar essa igreja dentro desse entendimento do que é a igreja nos moldes de Jesus. Se fala muito no mundo do coach em modelar pessoas, em modelar um grande líder, em modelar uma pessoa que é muito rica, uma pessoa que sabe isso, sabe aquilo. Mas, queridos, de verdade, a igreja do Senhor não foi para ser modelada apenas no modelo pastoral, no modelo que dá para ficar quietinho no lugar e não expandir. Deus não chamou a gente para modelar personalidades, porque Ele é o maior que nós devemos modelar. Se a nossa mente for como Jesus, nós teremos uma mente brilhante. Se nós formos como o Senhor, nós seremos diferenciados em todo tempo e em qualquer situação. Nós teremos as respostas, nós teremos sabedoria, nós teremos entendimento. Quantos querem a sabedoria do Senhor? Quantos querem mesmo a sabedoria do Senhor? Fica com a sua mão erguida, feche os seus olhos e peça ao Senhor que os olhos do nosso entendimento se abram, que a sabedoria do alto venha para a nossa vida, que brote o conhecimento, que brote a luz, que todos possam sair da escuridão e que nós possamos modelar a mente de Cristo.
Cristo, sermos essa igreja apostólica, profética, nos moldes de Cristo. Em nome de Jesus, todas as mãos que estão erguidas, recebam uma porção do Senhor. Todas as mãos que estão erguidas, recebam unção que quebra o jugo, para que possam viver o sobrenatural. Coloque a mão na sua mente. Coloque a mão na sua mente e diga comigo, em nome de Jesus: toda estagnação cesse, todo medo cesse, toda procrastinação cesse. Eu vou mover no sobrenatural de Deus, e nada vai impedir o agir de Deus na minha vida. O Senhor é bom, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Nós esperamos o melhor de Deus. Quem pode dizer comigo? Eu espero o melhor de Deus. Pode ser mais forte? Vamos dizer novamente. Será que você já aprendeu que todas as coisas cooperam para o seu bem? Quais coisas são? Todas. Quebrei o pé. Não. Quebrei o pé, tudo coopera para o meu bem. Bateu o carro, coopera para o meu bem. Ficou devendo, coopera para o meu bem. É isso que o Senhor está falando? O que coopera para o nosso bem? Diga comigo, dons. Diga comigo, dons, talentos, paz, riquezas do céu. Tudo que Jesus conquistou na cruz é meu direito, e é isso que coopera comigo para que eu cumpra o meu propósito. E as coisas ruins que acontecem na minha vida, elas vão no mínimo fazer você se quebrantar e humilhar diante do Senhor. Ela poderia cooperar no sentido de quebrantar você. Mas nós precisamos compreender que Ele nos deu recursos, Ele nos deu condições, Ele nos deu acesso a todas as riquezas dEle. Ele nos deu tudo para que a gente viva o propósito. E agora então nós vamos dizer: eu espero o melhor de Deus, porque nele foram criadas todas as coisas, e tudo na minha vida é para o meu bem. Aleluia! Ele te deu dom, Ele te deu talento, Ele te deu vida, Ele te deu saúde. Fala comigo assim: o tempo é vida. Então nós não podemos perder tempo. Quantos anos você vai viver ainda? Quantos anos nós vamos viver? O que nós vamos fazer com o tempo? Ou nós vamos procrastinar, ou nós vamos parar, ou nós vamos esperar e anular o que o Senhor tem para nós, ou vamos avançar, ou vamos marcar território e dizer: nós vamos cumprir o propósito que o Senhor nos deu. Eu estou determinada a isso, crendo que Deus já me deu tudo o que eu preciso para realizar o meu propósito. Você já tem tudo, o Senhor já te deu. Mas vamos lá, como que essa igreja pode acelerar dentro do sobrenatural de Deus? Se ela for nos moldes de Jesus Cristo, se ela for do DNA de Jesus, que é essa igreja que governa, se é essa igreja que move dentro dos 5 ministérios. E eu gostaria muito que você compreendesse isso, porque o seu poder e a sua autoridade será outra se você viver dentro do mover do molde de Jesus.
E nós vamos ver aqui no Velho Testamento como Deus moveu através dos 5 ministérios, já indicando o que iria acontecer no novo. Mas eu vou falar apenas dos Salmos 68, versículo 19, que fala que quando Jesus levantou do cativeiro e deu dons aos homens. Mas eu vou ler mesmo em Efésios, para que fique configurado no Novo Testamento o modelo da igreja que Deus quer para nós. E é a única forma da igreja ser aperfeiçoada, através do ministério quíntuplo. Efésios 4, 7, 12 diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, dons de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Vou ler de novo. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, aqui o dom de Cristo, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui está a base do aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Aqui está a base de como você vai ser ousado, de como você vai ser corajoso, de como você vai ser poderoso na terra. Aqui está o modelo de como você será ativado no profético, como você vai ser alinhado dentro do apostólico. Nunca foi intenção de Cristo que Jesus, que a igreja movesse apenas no pastoral. É necessário que ela seja arrojada, corajosa, forte. E é a genética de Jesus. É essa genética que vai promover o reino. Por isso que no domingo eu falei aqui para vocês como nós, sendo uma igreja apostólica e profética, estamos estabelecendo o reino de Deus nessa casa. E existe algo paralelo nessa cidade, onde milhares de pessoas buscam curas. Por quê? Porque a igreja não está curando. Porque você não está movendo dentro dos dons. Porque de nós não está saindo virtude. Mas eu estou aqui para declarar que esse tempo acabou nessa casa de oração. Nós vamos viver curas extraordinárias. Nós vamos ver milagres, sinais, prodígios e maravilhas, para que o nome do Senhor seja honrado. Nós vamos ver os 5 ministérios fluindo. Nós vamos ver o ministério sacerdotal, que é os empresários, que são aqueles que estão investidos de autoridade lá no mundo, para que possa ser a voz de Deus. Nós vamos mover em todas as áreas dessa cidade, socialmente falando. Por favor, aplauda o Senhor. Esse é o modelo da igreja que Jesus quer. Não é uma igreja tímida, não é uma igreja que recua. É uma igreja que avança, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós somos a igreja poderosa de Jesus. Quantos creem nisso? E diga: eu faço parte desse aperfeiçoamento. Eu estou sendo treinado para viver o melhor de Deus. Você pode dizer: eu estou sendo treinado para viver o melhor de Deus. Não podemos ser crente mimimi. Vira para o seu irmão e fala assim: cresce, melhora, converte.
a Deus, você não falou para ninguém, você falou para mim. Obrigado. Vira para o seu irmão ou outro aí e fala assim: cresce, para de mimimi, é melhor converter. Se quisermos contribuir para esse destino profético, nós vamos precisar nos alinhar à visão apostólica. A falta disso faz as pessoas serem ignorantes, faz as pessoas não acessar os lugares que elas merecem e devem estar. Uma unção apostólica e profética foi derramada e colocada nessa casa, e o Senhor tem puxado a nossa orelha no sentido de aplicar isso, treinar essa igreja, formar um exército, e nós não seremos ignorantes. E a única chave para amadurecer essa igreja, para aperfeiçoar o corpo de Cristo, é nós crescermos dentro da visão que o Senhor estabeleceu. E qual que é a visão? A igreja apostólica. Aí fala, mas como que isso lá no Velho Testamento se manifestou? Essa visão, essa unção apostólica e profética não é só para homens. Débora teve a unção apostólica. Como que aquela mulher foi para a guerra, se tornou uma juíza, uma conselheira daquele povo, porque havia uma unção apostólica naquela mulher. E aí, homens tem muitos com as marcas e características do apostólico e profético, mas eu quero dizer isso para as mulheres: nós não estamos de fora do plano do Senhor. Ele nos chamou para mover dentro dessa unção. Como é esse manifestar? Sempre quando você entra no fluir dos ventos de Deus, tudo na nossa vida começa a acelerar. E esse fluir é um destino profético. Ouçam, esse fluir é um destino profético. Eu venho todos os dias ativando alguém, dando um destino profético para a vida delas. E isso está cada vez mais claro, porque vem de uma autoridade de Deus. Vou dar um exemplo para vocês. Quando aquela viúva chega, quando Elias chega na casa de uma viúva pobre, e ela faria o seu último pão, bolo, para comer juntamente com seu filho e morrer. Elias chega naquela casa e dá um alinhamento apostólico, e dá um alinhamento profético para ela, e diz: faz o bolo para mim, entrega a primícia, entrega a primeira parte a mim, porque vai haver uma multiplicação na sua vida, e vocês não vão perecer. É essa a igreja que vai mover nesses últimos dias na terra, com um destino profético, sendo ativados profeticamente. E aquele que chamou a gente e nos aperfeiçoou, Ele está trazendo para nós uma unção de conquista, uma unção que vai desbravar, e isso vem a partir do mover do Espírito Santo. Você não pode ficar com a sua mente paralisada. Você não pode ficar e nem anular o sobrenatural. Uma pergunta que você fizer pode destravar o sobrenatural ou pode parar o mover.
Se houver dúvida no seu coração, e se você perguntar, será que é? Será que é assim mesmo? Você pode paralisar o que Deus tem para a sua vida. E eu estou aqui para dizer a você, há um mover tão grande sobre a terra, há uma transferência de riquezas acontecendo do ímpio para o justo, mas isso precisa ser ativado. Há um mover na terra acontecendo, porque o avivamento, ele vai acontecer, e as pessoas, e a igreja, o povo de Deus, vai prosperar e vai enriquecer. O Senhor precisa confiar em você, você precisa estar tratado, o seu caráter precisa estar aprovado. Porque pessoas que não podem prosperar, ela surta. Ela compra uma caminhonete, troca de ele troca de mulher porque ele enriqueceu. Tem mulher que não pode prosperar, ela vira cabeça, tem a cabeça fraca. E o Senhor diz que é necessário treinar um povo, é necessário capacitar um povo para não se perder. Quantos querem viver o sobrenatural de Deus? Quantos querem? Mas você precisará ser treinado, você precisará ser quebrantado, você precisará ser fortalecido. E eu gostaria de falar uma coisa para você. Se você conseguir orar 30 minutos em línguas por dia, você vai acelerar a sua vida. Se você orar em línguas, você vai conseguir algo sobrenatural que orando apenas no português você não consegue. Há um estudo da vida de Paulo, ele orou por 17 anos em línguas. E ele disse, eu oro em línguas mais do que todos vocês. E eu gostaria que vocês aproximassem o mais que pudessem de nós, aproximássemos mais que pudessem dos nossos líderes, porque esses líderes aqui precisam ser apostólicos, precisam ser proféticos e ativar vocês. Venha para uma mesa de discipulado. O que Deus quer fazer na sua vida, você precisa estar preparado. Você precisa estar pronto no fluir e no destino de Deus. Essa manifestação da glória aqui dentro de nós vai nos capacitar, vai nos habilitar para viver o que a gente nunca viveu. Fala assim, eu quero viver o que eu nunca vivi. Quando Jesus chega para Pedro e diz, tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre essa revelação, sobre o que você acaba de perceber, eu vou edificar a minha igreja. Pedro, ele era inconstante, ele era muito almático, ele era emocional, ele era terrível. E o Senhor falou, tu és Pedro, e sobre essa pedra, não é sobre essa banana, não é sobre esse doce, esse pudim que eu vou... Alguém está me entendendo? Ah, tu és Pedro, e sobre esse pudim eu vou edificar a minha igreja. Fala comigo, não. Sobre alguém firme, sólido, rocha, inabalável, eu vou edificar a minha igreja. Então você não pode ser mimimi. Você precisa ser alguém firme, equilibrado, cheio do Espírito Santo. Por favor, faz alguma coisa. Ai, pastor, eu não dou conta. Vai ficar para trás. Ai, mas está difícil. Problema seu. Cada um tem o que merece. Ai, eu não posso. Tudo bem, é para quem quer. Eu quero.
eu vou avançar, eu vou mover, eu vou viver o que o Senhor preparou para mim. Então vira para o seu irmão e fala: Pedro, tu és firme, sólido, tu és forte, tu és como a rocha. Sobre essa revelação da sua vida, eu vou construir o meu propósito. Quantos estão entendendo? Aí eu vou ir para um dos textos mais apaixonantes da Bíblia, que é Ezequiel 37. Eu queria que você lesse, abre seu coração, seu espírito, para nós vermos o ministério de 5 dons de Cristo aqui. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Fala comigo, cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Fala comigo, sequíssimos. Pode fazer cara feia, sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Para aqui um pouquinho, pode segurar aí. Quando o Senhor fez essa pergunta para o profeta, era porque ele não sabia a resposta? Quando Jesus, vamos dizer, o Senhor, que estava naquela visão, mostrando para o profeta o vale sequíssimo. Quando Jesus faz uma pergunta para a gente, é porque ele não sabe a resposta? Não, agora diga para mim assim, é porque Ele está me convidando para participar do processo. Vai ser o quê? Diz assim comigo. Quando Jesus me pergunta algo, Ele está me convidando para participar do processo da construção do propósito dEle na minha vida. Meu Deus! Vamos continuar, versículo 3. Senhor, tu sabes. Então ele me disse, versículo 4. Isso. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Nesse momento que começou pela ativação profética, um barulho muito grande acontecer. Tem lugar que só tem barulho e não tem o poder de Deus. Mas vamos ver o que aconteceu nesse barulho. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam com outros ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e lhes cobriram de pele, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: agora já vai pela terceira vez o processo da construção. Profetiza ao espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, olha o processo do homem junto com o Espírito Santo. Diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: venha dos 4 ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Quando um profeta
de ofício libera uma palavra profética criativa, as coisas começam a acontecer. Quando você libera uma palavra de Deus, as coisas começam a acontecer. Qual é o problema? É que eu recuo diante das provas e diante das lutas. Mas o que o Senhor está dizendo para nós? Cada situação difícil, cada problema, cada impossível é um palco para Deus agir. É um lugar onde o Senhor vai mover na sua vida. Quem tem algo impossível aqui? Fica com a sua mão erguida. Saiba que esse impossível é o palco onde Deus vai agir e mostrar a glória dele. Feche os seus olhos agora. Confia no Senhor de todo o seu coração. Que ele pode fazer é ativado pela palavra profética. Diz ao Espírito: eu quero que você agora que está com a mão erguida, por favor, se posicione e diga comigo, em nome de Jesus. Eu digo ao Espírito que move na minha vida: vem e libera o impossível, libera as provisões e mova na minha vida aonde eu não consigo, aonde eu não posso. Senhor, eu acredito em Ti. Mas a estagnação anula o sobrenatural. A mente marcada pelo anticristo, marcado pelo sofisma desse mundo, não consegue entrar nesse mover. Mas o Senhor está chamando a gente para uma mentalidade hebraica, uma mentalidade que faz as coisas acontecerem, move como Deus se move. Essa voz está bradando em Franca, e está acontecendo um barulho, está acontecendo um liberar de Deus, está acontecendo, porque o Senhor vai resolver problemas, o Senhor vai trazer respostas, o Senhor vai trazer chaves na sua mão, o Senhor vai abrir um caminho que você nunca andou, o Senhor vai te colocar em mesas novas, o Senhor vai te colocar em conexões novas, e vai restituir o que foi perdido. Agora vamos ver o que por muito tempo para nós o termo apostólico profético foi rejeitado por causa de tantos abusos de poderes. Assim como o termo paternidade foi super difícil para aplicar aqui, por causa dos absurdos que se fazem com o termo paternidade, não é de uma forma sadia. Mas nós estamos aqui para dizer a você que estamos aqui para fazer tudo de acordo com a palavra de Deus. E agora eu vou mostrar para vocês a estrutura desse lugar. Os ossos batendo em outro osso, e ali eles começaram a se juntar. Fala do ministério do evangelista, que ele é um pregador, ele é aquele que fala, que vai, é aquele vendedor no mercado, é aquele que faz o network, é aquele que move tanto no eclesiástico quanto nos montes da sociedade. Quando eu estou falando do ministério apostólico e profético, é para você mover lá na sua vida, dentro da unção. E quando vem a carne
sobre os ossos, está falando sobre o ministério pastoral, do apacentamento da igreja. É necessário evangelista, é necessário pastoral para apacentar a igreja, é necessário médico, é necessário enfermeiro, é necessário psicólogo, é necessário terapeuta. É como um ministério pastoral apacentando pessoas. Então eu gostaria que você não olhasse isso apenas para o espiritual, porque a nossa vida é inteira, completa para Deus. É assim que nós vamos mover na terra. Depois vieram os nervos e os tendões. É o ministério do mestre. Ele tem toda uma característica de ministrar coisas tão profundas, para que as pessoas estejam com as conexões limpas e livres, tudo funcionando, tendões e nervos. É o professor, é o mestre, é o cientista, é aquele que cria, inventa, é aquele que está dentro trabalhando, que muitas vezes não se vê. E aí vem o ministério apostólico, que é a pele que cobre todo o corpo. E essa pele é o maior órgão do corpo, e vem como uma proteção, vem como uma cobertura. E é isso que nós estamos aqui, amados. E para completar, vem o profeta liberando a palavra profética. Esse vento que vem dos quatro cantos são movidos por anjos. E são os anjos que movem. E nós precisamos entender e começar a discernir o que são os anjos na vida da igreja. Esses quatro ventos são quatro anjos movendo na nossa vida. E eu quero dizer a você que se você não compreender o mais rápido possível isso, você vai ficar de fora. Porque eu só vivo aquilo que eu compreendo, aquilo que vira uma revelação na minha vida. E eu sei que o Senhor ressuscita mortos, mas isso precisa dos ventos, precisa do agir dos anjos do Senhor. Nós não faremos força nenhuma. Os quatro tipos de vento, ele mostra o processo que você vai viver por etapas. Pessoas que eu estou ativando, elas precisam viver as etapas para entrar no processo de Deus. E qual é o processo que você está hoje? Qual é o lugar que você está hoje? O vento de Deus vai soprar. Anjos poderosos de Deus vão soprar sobre nós. Nós vamos viver o sobrenatural. Mas a minha mente tem que abrir, a minha mente tem que expandir, e eu saber que os anjos se movem para trazer o que está na presença de Deus para nós. E isso está dentro da visão do corpo de Cristo. Você não vai fazer forças, você não vai se arrebentar, você não vai ficar louco tentando na sua força do braço, mas você vai mover dentro de uma direção profética. Eu queria que você ficasse de pé. Eu não vou aprofundar, não posso, mas fica com essa palavra inicial sobre os quatro ventos de Deus. Queria que você fechasse seus olhos. Esse vale de ossos sequíssimos, se levantou um exército forte. Você
vai ser alguém muito importante. Você vai ser alguém com um propósito muito específico. Fala assim comigo: alguém precisa de mim. Eu nasci para algo. E eu sei que o vento de Deus, tudo que Deus tem para mim, vai acontecer. Eu não vou anular o sobrenatural. Para isso, a minha mente precisa acreditar. A fé precisa ser um fundamento. E eu preciso viver o que Deus tem para mim.